A esposa devolveu o anel na frente de todos, e o marido ficou sem palavras. O anel sobre a mesa. A primeira coisa que Rafael Monteiro notou foi o som. Não foram as palavras, porque Isadora não disse nada. Não foi o movimento da cadeira sendo empurrada para trás, nem o ruído dos saltos dela no piso de mármore da sala de reuniões. Foi o som do ouro batendo contra o mogno envernizado, um tinido fino e preciso que atravessou o silêncio da sala como uma agulha. O anel estava sobre a mesa. Rafael olhou para ele por exatamente 2 segundos. Depois levantou os olhos para a mulher que acabará de colocá-lo ali, de pé do outro lado da mesa comprida, com 18 pessoas sentadas entre os dois, e não disse uma palavra. Isadora Cavalcante, futura ex-senhora Monteiro, também não disse nada. Ela pegou a pasta de documentos que estava na cadeira ao lado dela, encaixou sob o braço com um gesto que Rafael reconheceu como o mesmo que ela usava quando encerrava uma reunião que não estava mais disposta a continuar, e virou as costas. Os saltos dela ecoaram no mármore até a porta. A porta fechou com um clique educado, que foi de alguma forma pior do que se ela tivesse batido. Por 8 segundos, ninguém na sala falou. Então Armando Cavalcante, 72 anos, fundador do Grupo Cavalcante, pai da mulher que acabará de sair, tossiu uma vez, colocou os óculos de volta no rosto, e disse: "Talvez devêssemos remarcar a assinatura para quinta-feira." Rafael não respondeu. Estava olhando para o anel. Era uma aliança simples, ouro branco 18 quilates, sem pedra, sem gravura. Ele mesmo tinha escolhido assim, 3 anos atrás, porque Isadora tinha dito uma vez, antes do noivado, que preferia joias discretas. Era um dos poucos detalhes que ele tinha notado mentalmente numa conversa que ela não sabia que ele estava prestando atenção. O diretor jurídico do Grupo Monteiro disse algo sobre reagendamento. O assistente de Armando começou a recolher papéis. Valentina Monteiro, sentada 2 lugares à esquerda de Rafael, tocou levemente no braço dele e disse em voz baixa: "Rafael." Ele não olhou para ela. Estava calculando. Isadora tinha saído de casa às 7h40 da manhã com uma única mala pequena, o que Rafael só descobriria mais tarde. Ela tinha chegado à reunião às 9h30, 15 minutos mais cedo que o habitual, o que na época ele atribuiu ao trânsito melhor que o esperado. Ela tinha se sentado, aberto a pasta, ouvido a apresentação dos 22 minutos sobre os termos do contrato de expansão, e esperado exatamente até o momento em que o assistente de seu pai colocou a caneta sobre o papel para assinar. Foi nesse momento que ela se levantou, tirou o anel, e o colocou sobre a mesa. Não tinha sido impulsivo. Rafael entendia isso de uma forma que demorou a formulação consciente, mas que chegou clara assim que a porta fechou. Isadora tinha planejado cada detalhe daquele momento. A mala. O horário. O silêncio. O anel largado no mogno em vez de devolvido à mão dele. Ela tinha escolhido esse cenário específico, com essas pessoas específicas na sala, porque queria que o gesto fosse irreversível. E era. "Senhor Monteiro", o assistente jurídico disse com cuidado, "talvez seja melhor, pode sair", Rafael disse. Disse para todos. "Todos vocês." Houve um momento de hesitação coletiva. Armando Cavalcante foi o primeiro a se levantar, e quando o patriarca se movia, os outros se moviam também. Em menos de 2 minutos, a sala de reuniões estava vazia, exceto por Rafael, o anel sobre a mesa, e Valentina, que não tinha se levantado. "Eu devia ter te avisado", Valentina disse. Rafael finalmente tirou os olhos do anel e olhou para a prima. Valentina Monteiro tinha 34 anos, cabelo escuro cortado na altura do queixo, e uma maneira de falar que sempre soava como se ela estivesse compartilhando uma confidência importante, mesmo quando estava comentando sobre o tempo. Ela e Rafael tinham crescido juntos, na casa grande dos avós em Gramado, e havia entre eles um grau de familiaridade que às vezes Rafael confundia com afeição genuína. "Avisar o quê?" ele perguntou. Que ela estava inquieta. Valentina entrelaçou os dedos sobre a mesa. "Eu almocei com ela semana passada. Ela estava diferente. Mais fechada.
Eu pensei que fosse coisa do trabalho. Rafael olhou para ela por um momento. Depois voltou os olhos para o anel. Pode sair também, Valentina. Rafael, por favor. Ela saiu. Quando a porta fechou pela segunda vez, Rafael ficou sozinho na sala de reuniões do 40º andar, com vista para o Ibirapuera ainda verde depois da chuva de madrugada, e pensou na primeira vez que tinha visto Isadora Cavalcante. Tinha sido numa apresentação de resultados, 3 anos e 8 meses atrás. Ela era diretora financeira do Grupo Cavalcante aos 28 anos, o que já dizia alguma coisa sobre ela, e tinha interrompido a fala do consultor de mercado com uma pergunta sobre a metodologia de projeção que deixou o consultor sem resposta por 45 segundos. Rafael tinha ficado no fundo da sala e achado a pergunta cirurgicamente boa. 6 semanas depois, os pais dos dois tinham sentado numa sala muito parecida com esta e discutido os termos de uma fusão que ficaria mais sólida se as famílias também se fundissem. Era uma linguagem que Rafael entendia e que não o chocava, porque cresceu dentro dela. O que o surpreendeu foi que Isadora, quando encontrou para o jantar que os pais chamavam de conhecer melhor um ao outro, mas que era na prática uma avaliação mútua, perguntou diretamente: "Você quer fazer isso?" Rafael tinha respondido que sim. Ela tinha olhado para ele por um longo momento, como se estivesse checando a temperatura de alguma coisa por baixo da superfície, e então dito: "Eu também. Mas eu preciso que você entenda que eu não vou fingir que esse jantar foi romântico." Ele tinha gostado dela por isso. 3 anos de casamento. Um apartamento nos Jardins com vista para a cidade. Viagens de trabalho que às vezes se tornavam fins de semana inesperados em Lisboa ou Buenos Aires. Jantares em silêncio produtivo onde os dois trabalhavam em laptops diferentes na mesma mesa. Um casamento que funcionava, Rafael tinha pensado, da mesma forma que uma boa parceria de negócios funciona, com respeito mútuo, clareza de papéis e ausência de ilusões. O problema com a ausência de ilusões, ele estava descobrindo agora, é que às vezes você também não percebe quando algo real começa a crescer por baixo da superfície, até que ele some. Rafael estendeu a mão e pegou o anel da mesa. Era mais leve do que parecia quando estava no dedo dela. Ele o colocou no bolso do paletó e ficou sentado ali por mais alguns minutos, olhando para a cadeira vazia onde Isadora tinha estado sentada, e não disse nada, porque não havia ninguém para dizer. E porque, se fosse honesto consigo mesmo, parte dele entendeu o gesto dela antes de entender as razões por trás dele. Parte dele sabia que merecia. 20 minutos antes de Isadora entrar na sala de reuniões, o assistente jurídico tinha se aproximado de Rafael no corredor com uma pasta fina e dito: "O Sr. Cavalcante pediu para o senhor assinar o aditivo antes da reunião principal." Rafael tinha aberto a pasta, lido o primeiro parágrafo, e devolvido sem assinar. Depois tinha dito. O assistente tinha ficado visivelmente desconfortável. Rafael tinha entrado na sala de reuniões. Era o aditivo de renovação. 2 anos de extensão do acordo original, com Isadora listada como garantia pessoal nos termos de confidencialidade e lealdade corporativa, o que era linguagem jurídica para dizer que a continuidade do casamento era uma das cláusulas de estabilidade do contrato. Rafael não tinha assinado porque havia cancelado esse contrato 3 semanas antes. Isadora não sabia disso. Ele colocou a palma da mão sobre o bolso do paletó onde estava o anel e ficou sentado na sala vazia até o assistente bater discretamente na porta meia hora depois para dizer que o carro estava esperando. Naquele momento, Rafael ainda não sabia que Isadora tinha visto o aditivo. Ainda não sabia que alguém tinha mostrado a ela. E ainda não sabia que o tinido do ouro no mogno era o começo de algo, não o fim. ST 1487. Asterisco, continuação do. O apartamento nos Jardins tinha 220 metros quadrados e uma vista que a corretora, 3 anos atrás, tinha descrito como o melhor ângulo da cidade depois do pôr do sol. Rafael entrou nele às 7 da noite e soube imediatamente, pela qualidade do silêncio, que Isadora não estava e não estava há horas. Não era apenas ausência de som.
Era a ausência de presença, a diferença sutil entre um apartamento vazio porque a pessoa saiu para comprar algo e vai voltar em 20 minutos, e um apartamento vazio porque a pessoa não vai voltar hoje. Ele passou pela sala, pelo corredor, empurrou a porta do quarto com um ombro. A cama estava feita. O lado dela, com os travesseiros empilhados do jeito que ela gostava, a colcha dobrada na borda exata que ela sempre dobrava. Como se ela tivesse saído de manhã e a cama nunca tivesse sido usada. Mas Rafael olhou para o criado mudo do lado dela e viu que o livro que ela estava lendo havia 2 semanas, marcado com um recibo amassado no meio, tinha sumido. Ele foi até o banheiro. A escova de dentes dela. O creme que ela usava à noite, a marca verde numa embalagem de vidro pesado que ocupava o segundo espaço da prateleira desde que eles se mudaram. Os brincos de ouro que ela tirava antes de dormir e colocava no pratinho de cerâmica que comprou numa feira em Florianópolis. Tudo havia sumido. Rafael ficou na porta do banheiro por um tempo que não contou. Ela não tinha levado uma mala pequena, ele entendeu agora. Ela tinha levado o essencial de forma cirúrgica, sem deixar marcas óbvias de ausência, exceto para quem soubesse exatamente o que procurar. Ele foi até a cozinha, abriu a geladeira sem razão nenhuma, fechou de volta. Ficou apoiado na bancada com os braços cruzados e tentou construir mentalmente a linha do tempo. 3 semanas atrás, Rafael tinha cancelado o contrato de renovação. Tinha informado o escritório jurídico do Grupo Monteiro, tinha instruído que o cancelamento não fosse comunicado ao Grupo Cavalcante ainda, porque precisava primeiro conversar com Isadora sobre o que aquilo significava para a estrutura da empresa. Conversar com Isadora sobre o que aquilo significava para eles. Ele não tinha encontrado o momento certo. Ou tinha evitado o momento certo, que era diferente, e ele sabia que era diferente. Então alguém tinha mostrado o aditivo para Isadora. O aditivo original, não o cancelamento. Ela tinha lido o documento que colocava o nome dela como cláusula de garantia e tinha construído a conclusão lógica. O casamento estava sendo renovado como contrato sem que ela fosse consultada. A conclusão era compreensível. A conclusão estava errada, mas era completamente compreensível, e Rafael entendia por que ela não tinha vindo falar com ele antes de agir, porque conhecia Isadora bem o suficiente para saber que ela não confrontava quando estava magoada. Ela agia. O telefone vibrou no bolso. Era a Valentina. Rafael olhou para o nome na tela por 4 segundos e depois colocou o telefone na bancada com a tela para baixo. Abriu a gaveta ao lado da geladeira onde Isadora guardava blocos de notas de todos os tamanhos porque ela tinha o hábito de escrever listas à mão antes de digitalizar. A gaveta estava cheia. Ela não tinha levado os blocos de notas. Por alguma razão, isso o aliviou de um jeito que não conseguia explicar racionalmente. Ele pegou um dos blocos, procurou uma caneta, e ficou ali por quase 1 minuto sem escrever nada, segurando a caneta sobre o papel em branco como se estivesse esperando que as palavras chegassem por conta própria. Então colocou o bloco de volta, a caneta do lado, e foi até o escritório. A mesa dela ficava do lado esquerdo, virada para a janela. A dele, do lado direito, de costas para a janela porque Rafael achava a luz natural distrativa quando trabalhava. Entre as 2 mesas havia um espaço que eles nunca tinham discutido conscientemente mas que sempre mantiveram livre, como uma zona neutra, um corredor de ar entre 2 territórios. Rafael sentou na cadeira dela. Ficou olhando para a janela por onde ela trabalhava, para a vista que ela via todos os dias enquanto construía planilhas e lia relatórios, e ocasionalmente, quando achava que ele não estava prestando atenção, ficava olhando para a cidade sem estar vendo nada. Ele tinha percebido essas pausas. Nunca tinha perguntado sobre elas. Ele entendeu agora, talvez fosse o problema maior. Não o contrato, não o cancelamento, não o aditivo. O problema maior era que em 3 anos de casamento ele tinha aprendido a observar Isadora com uma atenção que nunca tinha transformado em palavras. Tirou o anel do bolso e o colocou no meio da mesa dela. Não sabia por quê. Era um gesto sem audiência, sem sentido prático. Mas ficou melhor do que carregá-lo no bolso.
Saiu do escritório, deixou as luzes do apartamento acesas e foi embora. Às 11 da noite, Rafael estava no escritório da Monteiro no 40º andar, na mesma sala de reuniões onde tudo tinha acontecido 12 horas antes. Ele tinha mandado todo mundo embora, tinha pedido para não ser interrompido, e estava sentado na cabeceira da mesa onde ainda existia, se ele olhasse com atenção, a marca fina que o anel tinha deixado no verniz. Não existia nenhuma marca. Ele estava projetando. Abriu o laptop e puxou a pasta de arquivos do contrato de renovação. O documento de cancelamento estava lá, datado de 22 dias atrás, com a assinatura digital dele e do diretor jurídico. Abaixo disso, o comprovante de pagamento da multa rescisória para o Grupo Cavalcante, uma quantia que o Conselho de Acionistas não sabia que ele tinha autorizado e que tinha saído de uma conta de reserva pessoal exatamente para que não saísse. Ele tinha feito isso às escondidas não porque tivesse vergonha, mas porque não queria que Isadora soubesse antes que ele tivesse a chance de explicar do jeito certo. O jeito certo, aparentemente, era um prazo que ele tinha administrado mal. Fechou o laptop. Ficou olhando para a janela escura onde São Paulo pulsava lá embaixo em laranja e branco, uma cidade que nunca parava de se mover, que nunca ficava completamente quieta, que nunca deixava de produzir o zumbido de fundo que Rafael às vezes precisava de silêncio para ouvir a ausência de. Seu telefone mostrava 3 chamadas perdidas de Valentina, uma de seu assistente, 2 do número da casa dos pais, e 0 de Isadora. 0 era o número esperado. Isadora não ligava quando estava com raiva. Isadora desaparecia, processava, e então reaparecia com uma posição clara e articulada que geralmente já levava em conta todas as contra-argumentações possíveis. Era uma das coisas que Rafael tinha aprendido a respeitar e, ao mesmo tempo, uma das coisas que tornavam a comunicação entre eles tão estranhamente difícil. Ela chegava nas conversas já tendo tido a discussão consigo mesma, o que deixava pouco espaço para ele ser parte do processo. Ele se perguntou em que parte do processo ela estava agora. E se perguntou, com uma honestidade que o ambiente vazio da sala tornava mais fácil de admitir, se havia tentado ser parte do processo dela alguma vez, ou se tinha simplesmente esperado que ela chegasse com a conclusão, da mesma forma que esperava o relatório final depois de uma auditoria. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Valentina, *Rafael, me liga quando puder. Preciso te contar uma coisa sobre Isadora, *. Ele desligou a tela. Lá fora, São Paulo continuava se movendo, indiferente e constante, e em algum lugar naquela cidade Isadora Cavalcante estava dormindo num lugar que não era o apartamento deles, com a aliança fora do dedo pela primeira vez em 3 anos, e ele não sabia o que ela estava pensando. Essa ignorância, ele percebeu, doía de um jeito que não tinha nome adequado em nenhum dos idiomas que ele falava. 3 anos de silêncio traduzido errado. A casa do pai de Isadora ficava em Higienópolis, num sobrado de fachada colonial que Armando Cavalcante se recusava a reformar apesar de ter dinheiro mais que suficiente para isso, porque dizia que a imperfeição das paredes era uma forma de honestidade arquitetônica. Isadora tinha crescido nessa casa e voltado para ela com uma mala pequena e a sensação de que tinha feito a coisa certa, o que era diferente de sentir que estava bem. Seu quarto de infância tinha se tornado um escritório quando ela foi para a faculdade, mas Armando tinha mantido a cama de solteiro encostada numa parede, coberta de livros e caixas de arquivo, como se soubesse que ela precisaria desse espaço de volta em algum momento. Isadora deslocou 3 caixas de relatórios fiscais, estendeu os lençóis que encontrou no armário de roupas de cama do corredor, e dormiu como não dormia há meses. Acordou às 7 com o cheiro de café que Dona Conceição, que trabalhava na casa há 18 anos, fazia sempre forte e preto, e ficou olhando para o teto por alguns minutos antes de lembrar, com uma clareza que normalmente só chegava depois de várias xícaras, por que estava ali. Lembrou. E ficou olhando para o teto por mais alguns minutos. Seu pai estava na cozinha quando ela desceu, lendo o jornal em papel porque nunca tinha migrado para o digital, óculos na ponta do nariz, uma xícara de café do lado. Ele levantou os olhos quando ela entrou, abaixou o jornal 3 centímetros, e disse: "Tem pão de queijo." Isadora serviu o café, pegou 2 pães de queijo,
sentou do lado oposto da mesa. Eles ficaram em silêncio por um tempo que entre eles era confortável, porque Armando Cavalcante era um homem que acreditava que as conversas importantes deveriam começar quando estivessem prontas para começar e não antes. Mas havia alguma coisa no silêncio dele essa manhã que era diferente. Isadora era filha dele e tinha aprendido a ler as graduações do silêncio paterno como se fossem uma língua própria. Esse silêncio tinha textura. Tinha peso. Pai, ela disse. Isadora. Você sabia do aditivo. Não era uma pergunta. Ela viu a resposta na forma como ele fechou o jornal com cuidado excessivo, dobrando as bordas com uma precisão desnecessária. Eu soube quando o jurídico deles trouxe para a revisão, ele disse. Há 3 semanas. E você não me disse. Achei que Rafael ia conversar com você antes da reunião. Isadora segurou a xícara de café com as 2 mãos. O porcelana estava quente e ela prestou atenção nessa sensação por um segundo antes de responder. Ele não conversou. Eu sei. Você assinou? Armando tirou os óculos, limpou as lentes com o pano que sempre carregava no bolso, um gesto que Isadora reconhecia como tempo sendo comprado. O aditivo veio para a revisão, ele disse. Eu fiz comentários jurídicos. Não assinei porque Rafael retirou o documento antes de chegarmos a um acordo final sobre os termos. Isadora processou isso. Rafael retirou o documento. Sim. Quando? Há 3 semanas. Ela ficou quieta. Havia alguma coisa nessa informação que não se encaixava direito na estrutura que ela tinha construído nos últimos dias, mas o encaixe que faltava estava em algum lugar que ela não conseguia alcançar ainda, e a raiva que tinha sentido na sala de reuniões ainda era recente demais para deixar espaço para reavaliação. Ele retirou para renegociar os termos ou para cancelar? Ela perguntou. Armando colocou os óculos de volta. Não sei, filha. Ele não me disse. Isadora comeu o segundo pão de queijo em silêncio. Seu pai voltou para o jornal, mas ela notou que ele não virou nenhuma página pelos próximos 10 minutos. Havia algo que ele sabia e não estava dizendo, e ela decidiu que ia descobrir, mas não agora, porque agora Valentina Monteiro estava mandando mensagem dizendo que estava na frente da casa e queria subir para tomar um café. Isadora ficou olhando para a mensagem por um momento. Valentina era prima de Rafael, e o relacionamento entre as duas tinha sempre sido cordial com uma camada de avaliação mútua por baixo que nenhuma das duas fingia não existir. Que Valentina aparecesse na casa do pai dela na manhã seguinte ao evento da sala de reuniões não era surpreendente. Que chegasse tão cedo, antes das 9, era. Ela mandou a mensagem de resposta, *sobe*. Valentina entrou com um casaco bege e uma expressão de preocupação calibrada, o tipo de expressão que uma pessoa pratica até ficar natural. Isa, ela disse, e abraçou Isadora brevemente, o tipo de abraço que toca os ombros mas não o corpo. Eu precisava vir pessoalmente. Você está bem? Estou bem, Isadora disse, porque era a resposta mais eficiente. Café? Por favor. Sentaram na sala, longe do pai que continuava na cozinha. Valentina falou sobre a reunião, sobre como as pessoas tinham ficado sem saber o que fazer, sobre como Rafael tinha ficado sozinho na sala por muito tempo depois que todos saíram. Isadora ouviu e observou, notando que Valentina estava construindo uma narrativa em que Rafael era um injustiçado sem nunca dizer isso explicitamente. Era um trabalho sofisticado. Ela reconhecia o padrão. Eu queria te dar isso, Valentina disse depois de um momento, e tirou do bolso interno do casaco um envelope fechado. Eu sei que provavelmente não é o momento certo, mas eu acho que você tem o direito de saber o que estava sendo proposto. O que ainda pode estar sendo proposto? Isadora pegou o envelope. Não o abriu imediatamente. De onde veio isso? Ela perguntou. Um contato no jurídico, Valentina disse, com um encolher de ombros que pretendia transmitir casualidade. Eu sei que é delicado, mas quando eu li, obrigada, Valentina.
Era uma dispensa educada, e Valentina era inteligente o suficiente para reconhecê-la. Ela ficou mais 15 minutos, falou sobre outras coisas, tomou o café, e saiu. Isadora esperou ouvir o portão fechar, então abriu o envelope. Era uma impressão do aditivo de renovação. Completo, com todas as cláusulas, incluindo a seção 6 que listava Isadora como garantia de estabilidade contratual. Havia um marcador de texto amarelo na linha exata onde o nome dela aparecia vinculado ao prazo de 2 anos. Ela leu o documento 2 vezes, devagar. Então ficou sentada no sofá da sala com o papel no colo, olhando para a janela que dava para o jardim onde havia uma mangueira que ela tinha ajudado o pai a plantar quando tinha 7 anos e que agora era grande o suficiente para fazer sombra sobre metade do quintal. 3 anos. Ela tinha passado 3 anos construindo algo que achava ter alguma substância própria, além do acordo original. Tinha achado que quando Rafael escolheu o anel simples, sem pedra, tinha sido uma espécie de mensagem de que ele entendia o que ela valorizava. Tinha achado que os silêncios deles eram cumplicidade, não distância. Tinha achado, nos últimos meses especialmente, que havia algo crescendo por baixo da estrutura formal do casamento deles que era real e que valia a pena. Mas o aditivo dizia que ela estava na lista de ativos do contrato. Ela dobrou o papel, colocou no envelope, e foi para o quarto de infância que tinha virado escritório. Ligou para o escritório de advocacia com quem trabalhava em questões contratuais e marcou uma reunião para o dia seguinte. Não foi por impulso. Foi por cálculo. Se o casamento era um contrato, ela ia tratá-lo como um contrato. Na tarde do mesmo dia, o advogado ligou de volta com uma informação que ela não tinha pedido, mas que ele tinha encontrado enquanto verificava o registro do aditivo. Doutor Isadora, tem uma inconsistência aqui que eu preciso mencionar. A data de emissão do aditivo que você me enviou é do dia 8. Mas o registro no cartório de contratos empresariais mostra que o documento foi arquivado no dia 12, como cancelado, com averbação de rescisão amigável. Se esse documento foi cancelado, a versão que você tem em mãos é uma versão prévia que nunca entrou em vigor. Isadora ficou em silêncio por um momento. Pode repetir a data do cancelamento? Dia 12 do mês passado, doutora. 22 dias atrás. Ela agradeceu ao advogado e desligou. Ficou sentada na beira da cama de solteiro por um tempo longo, com o envelope na mão, pensando em Valentina Monteiro chegando às 9 da manhã com um documento em envelope fechado e uma expressão de preocupação calibrada. Pensando no marcador de texto amarelo em exatamente a linha certa. Pensando no pai dizendo que Rafael tinha retirado o documento 3 semanas atrás. Ela não estava com raiva de Rafael agora. Estava com raiva de si mesma, de ter agido antes de verificar, de ter sido precisa e cirúrgica no momento errado, por razões que talvez fossem parcialmente construídas. Mas parcialmente era a palavra operacional. Porque mesmo que o aditivo fosse falso, mesmo que Rafael tivesse cancelado o contrato, continuava sendo verdade que ele não tinha dito nada. Continuava sendo verdade que havia um documento com seu nome como garantia contratual que existiu, mesmo que brevemente. Continuava sendo verdade que em 3 anos de casamento, a conversa sobre o que eles eram um para o outro além da estrutura empresarial nunca tinha acontecido. E continuava sendo verdade que ela tinha colocado o anel na mesa na frente de 18 pessoas e que isso não podia ser desfeito como se cancelasse um contrato. Ela colocou o envelope na gaveta da mesa de cabeceira, deitou na cama com os sapatos ainda calçados, e ficou olhando para o teto. O telefone mostrava uma chamada perdida de um número que ela não reconhecia. Nenhuma chamada de Rafael. Ela não sabia se estava aliviada ou decepcionada, e esse não saber era em si mesmo uma resposta que ela ainda não estava pronta para decifrar. O que ele não disse quando devia. O escritório de advocacia Ferreira e Associados ficava no 12º andar de um prédio na Paulista, com uma recepção de couro bege e uma secretária que tinha o dom de fazer todo mundo se sentir ligeiramente menos importante do que pensava que era. Isadora chegou às 10 da manhã. Rafael chegou às 10h07, o que significava que ele sabia do horário da reunião, o que significava que tinha alguém no escritório dele que sabia do horário da reunião,
o que significava que a lista de quem estava prestando atenção em quem era mais longa do que ela imaginava. Ela estava conversando com o Dra. Ferreira quando a secretária bateu discretamente na porta e disse que havia um senhor no corredor. Isadora soube antes de ouvir o nome. Pode pedir que espere, ela disse. Ele disse que é urgente. Tudo bem. 5 minutos, Dr. Ferreira. O advogado saiu com a delicadeza de quem entende o valor do espaço, e Rafael entrou. Ele estava com o mesmo terno de ontem, o que significava que não tinha ido para casa dormir ou tinha ido e não tinha trocado de roupa. Isadora não conseguiu determinar qual das opções dizia mais sobre o estado dele. Cabelo levemente despenteado, o que nele era anômalo. Sem gravata, o que nele era quase uma declaração de estado de emergência. Ela ficou sentada. Rafael. Isadora. Houve um silêncio breve que nenhum dos dois preencheu de imediato, o que era diferente dos silêncios deles em casa, que eram cheios de conteúdo tácito. Este tinha o vazio incômodo de um silêncio entre pessoas que precisam dizer alguma coisa e estão calculando por onde começar. Rafael começou. O aditivo não está mais em vigor. Eu sei, ela disse. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Você sabe. Cancelado há 22 dias. O Dra. Ferreira verificou o registro. Rafael ficou quieto por um momento. Então foi até a cadeira do lado oposto da mesa, mas não sentou, ficou de pé com as mãos apoiadas no encosto, como se precisasse de alguma coisa entre ele e ela, alguma estrutura física para mediar a distância. Então você sabe que o documento que apareceu para você era a versão original. Antes do cancelamento. Sei. Alguém te mostrou especificamente essa versão. Sei. Valentina, ele disse. Não era uma pergunta. Essa é a sua conclusão, não a minha. Formalmente. Ele assentiu lentamente. Virou a cadeira e sentou nela de frente para ela, com os cotovelos nos joelhos, numa postura que ela nunca tinha visto nele em contexto profissional. Era a postura de alguém que tinha parado de administrar a aparência. Por que você não me perguntou primeiro? Ele disse. A pergunta era justa e ela sabia que era justa e por isso levou um momento antes de responder. Porque eu li o documento e soube que ele havia existido. O cancelamento não apaga o fato de que havia um contrato com o meu nome numa cláusula de garantia que eu nunca concordei. Que foi negociado sem que ninguém me consultasse. Eu ia te contar. Quando? Silêncio. Rafael. Quando você ia me contar? Eu precisava encontrar o momento certo. Por 3 semanas você não encontrou o momento. A situação era complicada. Havia implicações para o conselho de acionistas que eu precisava gerenciar antes de. Eu não sou uma implicação que precisa ser gerenciada. A frase saiu mais afiada do que ela pretendia, mas era verdadeira, e ela não a retirou. Rafael fechou os olhos por meio segundo. Quando os abriu, havia alguma coisa diferente neles, alguma camada de controle que tinha escorregado. Não é o que eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. E é exatamente esse o problema. Isadora colocou as mãos abertas sobre a mesa, um gesto que ela reconhecia como próprio quando estava sendo direta ao máximo. Em 3 anos, Rafael, você sempre fez as coisas certas. Você foi respeitoso, foi presente quando precisava ser presente, foi razoável em todos os desacordos que tivemos. Mas você sempre gerenciou. Você sempre calculou o momento certo, a frase certa, a quantidade certa de informação a compartilhar. E eu fiz a mesma coisa, então não estou te acusando de algo que eu não faço. Mas o resultado é que somos 2 profissionais muito bons gerenciando um casamento em vez de tendo um. Rafael não respondeu imediatamente. Isadora continuou. O aditivo. Eu entendo por que você cancelou. Mas você cancelou sem me dizer, o que significa que você tomou uma decisão que me afeta diretamente sem me incluir no processo. Igual ao que eu critiquei no aditivo original. Não é a mesma coisa, ele disse, com um peso que ela não estava esperando.
O aditivo original me colocava como executante de algo que eu não queria mais. Eu cancelei porque não queria mais. Não te disse por quê. Ele parou. Por quê? Ela perguntou, devagar. Ele ficou olhando para ela por um momento longo. E então fez algo que Rafael Monteiro quase nunca fazia, desviou o olhar. Porque se eu te dissesse que cancelei o contrato, você ia querer saber o motivo. E eu não sabia como explicar o motivo sem parecer que estava pedindo alguma coisa. O escritório ficou muito quieto. Isadora sentiu alguma coisa se mover dentro do peito dela com uma lentidão que tornava difícil nomear com precisão. O que você estaria pedindo? Ela disse, bem devagar. Rafael levantou os olhos para ela. E então o telefone dele vibrou. Ele olhou para a tela com uma expressão que ela leu como involuntária, o tipo de reação que não é possível controlar a tempo, e ela soube que era alguma coisa urgente, porque o telefone de Rafael vibrava toda hora, mas ele raramente mudava de expressão por causa disso. Precisa atender? Ela perguntou. Não, ele disse, e colocou o telefone no bolso sem atender. Mas o momento tinha quebrado da mesma forma que um fio de pensamento quebra quando alguém acende uma luz num quarto escuro. Havia alguma coisa que estava prestes a ser dita e que agora estava de volta atrás do vidro de onde tinha começado a sair. Rafael se levantou. Eu não vim aqui para te convencer de nada, ele disse. Vim porque achei que você tinha o direito de ouvir de mim que o contrato foi cancelado, não descobrir por documentos. Um pouco tarde para isso. Sim. Ele foi até a porta, então parou. Não se virou completamente, ficou de perfil, olhando para um ponto neutro na parede. Se você quiser continuar com o processo, eu não vou dificultar. O que for justo na divisão, você tem. Não me interessa o que é justo na divisão. Ele se virou para ela nesse momento. O que te interessa? Ele perguntou. Era a mesma pergunta que ele tinha quase respondido antes do telefone vibrar. Isadora entendeu que estavam rodando em torno do mesmo buraco gravitacional, os dois, sem conseguir chegar ao centro. Eu não sei ainda, ela disse. Era a resposta mais honesta que ela tinha. Ela viu que ele reconheceu isso. Ele assentiu uma vez, e saiu. Isadora ficou sentada na sala de reuniões do doutor Ferreira por mais alguns minutos, olhando para a cadeira vazia onde Rafael tinha estado sentado com os cotovelos nos joelhos e um grau de exposição que ela não estava acostumada a ver nele, e tentou organizar o que estava sentindo em categorias que conseguisse manusear. Raiva, presente, mas com menos certeza sobre o alvo do que havia 3 dias. Dúvida, crescente, particularmente sobre a sequência dos eventos e sobre o que Valentina sabia e o que havia escolhido mostrar. Outra coisa que ela não conseguia nomear com precisão, também presente, localizada em algum lugar entre o que ele tinha dito antes do telefone vibrar e o que tinha ficado sem ser dito. Seu próprio telefone vibrou. Era um número que ela não reconhecia, com código de área de São Paulo. Ela atendeu. Doutor Isadora Cavalcante? Uma voz masculina, levemente nervosa. Meu nome é Henrique Costa. Era assistente pessoal do Dr. Rafael até o mês passado. Eu sei que é uma ligação estranha, e eu entendo se a senhora não quiser ouvir. Mas há uma coisa que eu acho que a senhora deveria saber sobre o que aconteceu nas últimas semanas. Isadora ficou muito quieta. Sobre o contrato? Ela disse. Sobre o contrato. E sobre quem teve acesso a ele. Havia barulho de fundo, como se ele estivesse numa rua movimentada, e a linha tinha uma qualidade levemente instável. Eu posso ligar de volta para o senhor num número fixo? Ela disse. Não, doutora. Eu preciso verificar algumas coisas antes. Posso ligar de volta amanhã? Pode, ela disse. A linha caiu. Isadora ficou olhando para o telefone por um momento. Então chamou o doutor Ferreira de volta e disse que queria que ele verificasse, com discrição, o histórico de acesso ao arquivo do aditivo no sistema jurídico compartilhado entre os grupos Monteiro e Cavalcante.
Havia alguma coisa que estava tomando forma, peça por peça, e ela tinha o pressentimento de que quando o quadro ficasse completo, o que ela ia ver não seria o que esperava quando tinha colocado o anel sobre a mesa. O preço de não explicar. A convocação para a reunião extraordinária do Conselho chegou às 6h40 da manhã, por mensagem no grupo de diretores do Grupo Monteiro, e Rafael leu a notificação ainda na cama do apartamento que tinha voltado a habitar sozinho com uma sensação de que algo havia sido acionado sem que ele tivesse dado a largada. O assunto da reunião constava como esclarecimento de irregularidades financeiras do trimestre anterior, Ele ficou sentado na beira da cama com o telefone na mão e entendeu, numa fração de segundo antes de entender completamente, o que estava acontecendo. A reunião era às 10. Ele chegou às 9h45 e encontrou o corredor do 40º andar com uma movimentação que era excessiva para uma reunião de rotina. 2 advogados externos que ele reconhecia como os que representavam a família Monteiro, não o grupo empresarial, estavam conversando em voz baixa perto da entrada. O diretor financeiro interceptou antes que ele chegasse à sala. Rafael, houve uma situação. Eu sei, Rafael disse. O que foi vazado? O diretor piscou. Como você sabe que foi vazado? Porque essa reunião não foi convocada por mim, e os únicos assuntos financeiros que podem ser classificados como irregularidade são os que eu escolhi não comunicar ao conselho ainda. Então ou vazou, ou alguém me antecipou. Rafael passou por ele. Vou precisar do arquivo completo do trimestre na tela quando eu entrar. A sala de reuniões estava ocupada. 7 membros do conselho, os 2 advogados externos, e o diretor jurídico interno sentados em lados diferentes da mesa que implicavam que havia uma divisão já em andamento. E, no fundo da sala, numa cadeira contra a parede, como se tivesse chegado por convite de outro membro, Valentina Monteiro, com um tablet no colo e uma expressão de neutralidade administrada. Rafael olhou para ela por um segundo exato antes de olhar para o presidente do conselho. Vamos começar. O presidente, Rodrigo Alves, 70 anos, que havia sido amigo do pai de Rafael e que administrava o conselho com a seriedade de alguém que levou uma empresa a sério por décadas, abriu a pasta à frente dele com movimentos precisos. Rafael, os membros do conselho receberam ontem à noite uma documentação anônima indicando que o Grupo Monteiro incorreu numa penalidade rescisória não declarada no trimestre passado, no valor de 12 milhões de reais, paga de uma conta de reserva pessoal sua sem aprovação do conselho. Gostaríamos de um esclarecimento. O silêncio na sala tinha a qualidade específica dos silêncios que aguardam confirmação ou negação. Rafael abriu o laptop. Girou a tela para o projetor. Puxou o arquivo. Não é irregularidade, ele disse. É uma rescisão contratual que eu executei usando reserva pessoal especificamente para não impactar o balanço do trimestre sem antes comunicar o conselho de forma adequada. A comunicação estava agendada para essa reunião trimestral regular, em 2 semanas. Por que usar reserva pessoal? Um dos conselheiros perguntou. Por que queria que a decisão fosse percebida como minha, não da empresa? Rafael clicou para a próxima tela. Este é o contrato de renovação com o Grupo Cavalcante, assinado originalmente há 3 anos. Esta é a cláusula 6, que vinculava a continuidade do acordo a condições que eu avaliei como incompatíveis com os novos termos que a empresa precisa para o próximo ciclo de crescimento. Esta é a rescisão, datada há 22 dias, com aprovação do meu escritório jurídico pessoal e notificação formal ao Grupo Cavalcante. O Grupo Cavalcante foi notificado? O presidente perguntou, com uma leve elevação de tom. Formalmente, sim. O Sr. Armando Cavalcante recebeu a notificação. Rafael pausou. Ele optou por não comunicar ao seu próprio conselho antes de verificar os próximos passos. O que era a prerrogativa dele. Havia algo no ar da sala que mudou levemente com essa informação. Rodrigo Alves tirou os óculos e os limpou. O mesmo gesto, Rafael notou com um ponto de ironia interna, que Armando Cavalcante fazia quando precisava de tempo. A cláusula 6, um dos advogados externos disse, lendo algo no tablet.
Vinculava a continuidade do acordo a condições matrimoniais. Vinculava, Rafael confirmou. E eu considerei que vincular a continuidade de dois grupos empresariais ao estado civil de uma pessoa era uma estrutura inadequada para ambas as partes. Por isso cancelei. Essa pessoa sendo sua esposa, o advogado disse. Essa pessoa sendo minha esposa. O silêncio dessa vez era diferente. Era o silêncio de pessoas recalibrando o que achavam que estavam discutindo. No fundo da sala, Valentina não mudou de expressão. Mas os dedos dela pararam de se mover sobre o tablet. Então a rescisão foi motivada por, o presidente começou. Por avaliação de que a cláusula não devia existir, Rafael disse, com uma clareza que não deixava espaço para interpretação adicional. Independente de qualquer outra circunstância. Minha esposa não é um ativo contratual. Isso devia ter ficado claro antes do acordo original. Demorou 3 anos para eu agir nisso, e esse atraso é inteiramente minha responsabilidade. A porta da sala de reuniões se abriu. Rafael olhou para a porta, e por um segundo não processou completamente o que estava vendo, porque havia calculado todos os desdobramentos possíveis dessa reunião e esse não estava entre eles. Isadora estava na porta. Ela estava com um casaco azul escuro que ele tinha visto nela dezenas de vezes, cabelo preso, e uma expressão que ele não conseguia ler porque estava fazendo algo que raramente fazia, estava comprimindo ativamente qualquer reação visível. Ao lado dela, levemente atrás, estava o doutora Ferreira. E ao lado do advogado, com um ar de alguém que passou os últimos dias decidindo alguma coisa e finalmente decidiu, estava um homem jovem que Rafael levou um segundo para reconhecer, Henrique, seu ex-assistente. O presidente se levantou. Doutora Isadora, não sabia que a senhora estaria presente. Meu pai me chamou, ela disse, com uma voz completamente neutra. Ele disse que havia uma reunião que eu deveria ver. Rafael olhou para Armando Cavalcante, que tinha entrado discretamente por uma segunda porta lateral 30 segundos antes e estava sentado no canto da sala com a expressão de alguém que acredita que certas conversas precisam acontecer mesmo quando são desconfortáveis. Isadora entrou na sala. Ficou de pé, não se sentou. Olhou para Rafael com uma expressão que ele passou 3 segundos inteiros tentando decodificar e que encontrou, com um grau de precisão que o surpreendeu, nesse ponto de encontro exato entre raiva e alguma coisa que estava do outro lado da raiva. Ela tinha ouvido. Ele não sabia quanto. Mas pelos olhos dela, tinha ouvido o suficiente. Continue, ela disse, para o presidente, não para Rafael. O presidente olhou para Rafael. Rafael olhou para o projetor, e então tomou uma decisão. Prefiro continuar com a parte que ainda não foi dita, ele disse. Virou para a tela do projetor e abriu um segundo arquivo. Não era o que tinha preparado para essa reunião. Era um arquivo que estava no laptop há semanas, que tinha aberto e fechado várias vezes sem nunca projetar. Este é o registro de acesso ao arquivo compartilhado do aditivo, ele disse. Data e hora de cada acesso, com o login de quem acessou. O arquivo foi acessado 14 vezes nos últimos 30 dias. 11 acessos são do jurídico interno e externo, com funções esperadas. Um acesso é meu, no dia da rescisão. 2 acessos são de um login de administrador que tem acesso irrestrito ao sistema compartilhado. Ele pausou. Esse login pertence ao setor de compliance do Grupo Monteiro, que responde diretamente à diretoria de operações. Ele olhou para Valentina. Valentina olhou de volta para ele com uma expressão que tentava ser de confusão, mas que não chegou lá completamente. A diretoria de operações está atualmente sob a gerência interina de quem? Rafael perguntou ao diretor financeiro. O diretor financeiro olhou para Valentina com um desconforto que ele não conseguia esconder. Da doutora Valentina Monteiro, ele disse. Interinamente, desde o mês passado. Sim, Rafael disse. E o login de administrador que acessou o arquivo do aditivo e gerou uma impressão em PDF, que depois foi enviada por e-mail criptografado de um servidor externo, pertence ao setor que a doutora Valentina supervisiona. O silêncio na sala tinha uma textura completamente nova agora.
Valentina ficou de pé. Isso é uma implicação muito séria, ela disse, com um controle de voz que era impressionante dadas as circunstâncias. É uma documentação, Rafael disse. A implicação você está fazendo sozinha. Você não pode provar que fui eu. Eu posso provar que o acesso veio do setor que você supervisiona, num período em que você era a única com autorização de nível A no sistema. Rafael fechou o laptop. O que você faz com essa informação é com o conselho. Valentina olhou ao redor da mesa. Olhou para Isadora, que estava de pé perto da porta com uma expressão que ela devia ter esperado ser de triunfo, mas que era na verdade muito mais quieta do que isso, muito mais pesada. Valentina, Rodrigo Alves disse, com a voz de alguém que conhece a família há 40 anos e está fazendo algo que não queria fazer. Eu vou precisar que você nos deixe por enquanto. Valentina pegou o tablet, o casaco, e saiu com um tipo de compostura que é idêntica, de fora, à dignidade, mas que tem uma qualidade diferente por dentro. A porta fechou. Ninguém na sala disse nada por um momento. Então Isadora virou e saiu também, sem dizer nada, e Rafael olhou para o espaço que ela tinha ocupado perto da porta e sentiu o peso de tudo que tinha sido dito naquela sala e de tudo que ainda não tinha sido dito, que era mais pesado. E entendeu que o que acabará de acontecer era apenas a metade de alguma coisa, e que a outra metade estava no corredor, andando em direção ao elevador, com um casaco azul escuro e o anel cuja localização ele não sabia, mas cujo peso ele continuava sentindo no bolso do paletó de 2 dias atrás. Devolver, desta vez por escolha. O corredor do 40º andar era comprido e bem iluminado e Isadora estava no meio dele quando ouviu os passos atrás dela e soube, antes de se virar, que não era Rafael. Era Valentina. Ela tinha mudado alguma coisa na postura desde que saiu da sala de reuniões. A compostura administrada havia dado lugar a algo mais direto, mais cru, como se o custo de manter a fachada tivesse ficado alto demais no espaço de 3 minutos. Isadora. Isadora se virou. Ficaram frente a frente no corredor vazio, a uns 4 metros uma da outra. Valentina. Você vai fazer isso? Deixar que ele te use para afundar a minha carreira? Isadora olhou para ela com uma atenção que demorou um segundo a calibrar, porque a pergunta tinha uma estrutura que merecia ser analisada. Rafael não me usou para nada, ela disse. O que aconteceu nessa sala foi documentação que existia independente de mim. Você trouxe o Henrique. Você orquestrou isso. Eu convidei o doutor Ferreira e o Henrique porque eles tinham informações relevantes sobre como um documento sigiloso chegou às minhas mãos. Isso não é orquestração. É verificação de fatos. Valentina cruzou os braços. E os fatos convenientes para você são que de alguma forma o acesso ao arquivo aponta para mim. Os fatos são que o acesso ao arquivo vem de um login do seu setor, num período em que você era a única com autorização nível A. Isadora manteve a voz completamente nível. Henrique era assistente de Rafael há 2 anos. Quando saiu do cargo, manteve acesso de leitura ao sistema por um período de transição. Ele viu o acesso anômalo, soube que o arquivo havia sido impresso e enviado externamente, e tentou me ligar porque achou que eu tinha o direito de saber. O que motivou você a usar esse acesso, Valentina? Isso só você sabe. Eu estava protegendo a família, Valentina disse, com um tom que ainda pretendia ser convincente, mas que tinha perdido parte da sustentação. Rafael está perdendo o foco. Esse casamento foi um erro estratégico desde o começo e todo mundo sabia, mas ninguém falava. Se os dois se separassem, ele precisaria voltar para a estrutura da família para reconstruir as alianças empresariais. Para os Monteiro, não para os Cavalcante. Para os Monteiro, Isadora repetiu. Para a família. Para você. Para o controle que você perdeu quando Rafael se casou fora da rede da família e parou de depender das conexões que você intermediava. Valentina abriu a boca. Fechou. Era verdade, e as duas sabiam que era verdade, e o problema com a verdade dita em voz alta é que ocupa o espaço de uma forma que a narrativa alternativa não consegue mais preencher. Valentina, Isadora disse,
com uma voz que havia descido meio tom, não de raiva mas de algo que era quase pena: você é inteligente. Você teria podido construir qualquer coisa que quisesse nos últimos 10 anos por conta própria. Mas você escolheu construir uma posição que dependia de ser a pessoa que controlava o acesso a Rafael. E quando esse acesso mudou, você sentiu que tinha perdido alguma coisa que era sua. Não me analise. Não estou te analisando. Estou te dizendo que vai constar no relatório que o Dr. Ferreira entregará ao Conselho na quinta-feira, junto com o registro de acesso, o e-mail criptografado rastreado ao servidor externo, e o histórico de comunicações que o Henrique documentou no período em que trabalhou no escritório. Isadora pegou a pasta que estava sob o braço e a estendeu. Isso é uma cópia. O original está com o Dr. Ferreira. Você pode ler agora ou pode ler com seu advogado. Valentina olhou para a pasta mas não a pegou. Você vai destruir minha posição na empresa. O conselho vai tomar as decisões que o conselho tomar. Eu não controlo isso. Por quê? Valentina disse, com uma mudança de tom que Isadora não estava esperando, algo que havia por baixo da compostura que era mais real do que qualquer coisa que ela tinha mostrado até agora. Por que você está aqui defendendo um casamento que ele nunca te deu a chance de escolher de verdade? A pergunta ficou no corredor entre elas como alguma coisa com peso físico. Isadora não respondeu imediatamente. Valentina continuou. Ele cancelou o contrato e não te disse. Ele sabia que você estava magoada e não explicou. Ele ficou em silêncio na sala de reuniões enquanto você colocava o anel na mesa na frente de todo mundo e não disse uma palavra para te parar. Isso não é um homem que está lutando pelo casamento. Isso é um homem que está gerenciando a situação, como sempre faz. Era a versão mais honesta que Valentina tinha dito em dias. Isadora reconheceu isso. Pode ser, ela disse. Mas essa é uma conclusão que eu preciso tirar sozinha, não com base em documentos que você selecionou para me mostrar. Ela colocou a pasta na mão de Valentina, que a pegou reflexivamente. O seu advogado vai te orientar sobre o que fazer a seguir, Isadora disse. Eu sugiro que você use essa orientação. Virou e continuou andando em direção ao elevador. Atrás dela, Valentina ficou parada no corredor por um momento, então seus passos seguiram na direção oposta. O elevador desceu. Isadora ficou olhando para os números diminuírem e tentou colocar em ordem o que estava sentindo. A raiva tinha queimado com uma limpeza eficiente durante a confrontação com Valentina, e o que havia agora era algo mais quieto e mais difícil de administrar. A pergunta de Valentina era uma faca com a lâmina certa, mesmo vinda de uma motivação errada. Rafael tinha ficado em silêncio na sala de reuniões. Ele tinha ficado em silêncio quando ela saiu. Tinha ido até o escritório do advogado e explicado parte da situação, mas não a parte mais importante. Tinha olhado para ela naquele corredor hoje, depois da reunião, com uma expressão que ela não tinha conseguido ler completamente, e não tinha dito nada. O elevador chegou ao térreo. Isadora saiu, passou pelo saguão de mármore, empurrou a porta giratória, e ficou na calçada da Paulista com o vento do final da tarde batendo no casaco. Abriu a bolsa. O anel estava lá, num compartimento lateral onde ela tinha colocado há 2 dias pensando que ia entregá-lo ao doutor Ferreira para que fosse devolvido via jurídico, que era a forma limpa e correta e completamente impessoal de fazer isso. Ela o tinha carregado por 2 dias sem entregar. Isso dizia alguma coisa que ela precisava ouvir. Fechou a bolsa. Pegou o telefone. Ligou para o escritório de Rafael. A assistente atendeu. O Dr. Monteiro está disponível? Isadora disse. Uma pausa. Ele está na sala dele, doutora. Mas deixou instrução de não ser interrompido. Eu sei. Me diga que é Isadora Cavalcante. Outra pausa, mais longa. Um momento, doutora. A linha ficou em espera por 40 segundos. Então a assistente voltou. O Dr. Monteiro pede que deixe uma mensagem. Isadora ficou parada na calçada com o telefone no ouvido e o vento no rosto.
Asterisco é o que eu esperava, asterisco ela pensou. E então pensou, asterisco mas não é o que eu vou aceitar, asterisco. Não vou deixar mensagem, ela disse. Obrigada. Desligou. Ficou parada por um segundo. Então começou a andar. O prédio do Grupo Monteiro ficava a 7 minutos a pé. Ela foi a pé. O saguão tinha 2 seguranças que a conheciam, mas que hoje consultaram os sistemas antes de liberar sua passagem para o elevador, o que ela interpretou como instrução recente. O elevador foi ao 40º andar. O corredor estava mais quieto agora, a reunião havia terminado havia 1 hora e a maioria das pessoas tinha ido embora. A assistente de Rafael levantou ao vê-la se aproximar. Doutora Isadora, ele deixou instrução, eu sei. Henrique está aqui? A assistente piscou. Ele está na sala de espera, esperando para conversar com o Dr. Monteiro sobre a formalização da documentação, perfeito. Me deixe entrar e diga ao Henrique que pode ir. Ele já fez o que precisava fazer. Doutora, eu não posso. Pode, Isadora disse, com uma voz que tinha a qualidade específica de alguém que não está discutindo porque não considera que haja algo a discutir. E vai, porque a alternativa é eu sentar nessa sala de espera pelo tempo que for necessário e isso vai ser constrangedor para todo mundo. A assistente olhou para ela por um momento. Então se sentou de volta, pegou o interfone, e disse. Doutor Monteiro, a doutora Isadora está aqui. Ela, insiste. O silêncio no interfone durou 5 segundos. Pode mandar entrar, a voz de Rafael disse. A sala dele tinha uma parede inteira de vidro com vista para o parque, e ele estava de pé em frente a essa parede quando ela entrou, de costas para a porta, com as mãos nos bolsos. O terno tinha mudado, o que significava que tinha ido em casa ou guardava roupas extras aqui, e ela apostaria na segunda opção. A porta fechou atrás dela. Nenhum dos dois falou por um momento. Você mandou que eu deixasse mensagem, ela disse. Eu precisava de tempo. Para o quê? Ele se virou. Havia alguma coisa diferente nele agora, alguma camada que a reunião tinha retirado e que ele ainda não tinha recolocado, ou talvez tivesse decidido não recolocar. O grau de controle que Rafael Monteiro normalmente mantinha sobre a própria aparência estava parcialmente ausente, e o que havia por baixo era algo que ela reconhecia de momentos raros. Noites tarde em Buenos Aires quando o trabalho tinha terminado e o vinho tinha relaxado, às bordas de tudo, madrugadas em que os dois ficavam acordados sem razão específica, o silêncio no carro quando voltavam de algum jantar e nenhum dos dois tinha pressa de acabar com o momento. Para pensar em como explicar, ele disse. Você tem esse hábito, ela disse. De pensar muito antes de falar. E de às vezes não chegar no momento de falar nunca. Eu sei. Eu também tenho. Só que o meu é diferente. Eu processo rápido demais e ajo antes de verificar tudo. Eu sei. Então somos complementares nas piores formas possíveis. Ele fez alguma coisa com a boca que não chegou a ser um sorriso, mas que estava na vizinhança. Pode ser. Isadora abriu a bolsa. Tirou o anel. O colocou na palma da mão e estendeu em direção a ele, mas não o entregou. Rafael olhou para o anel. Depois olhou para ela. O que você está fazendo? Ele disse, com uma voz que tinha baixado meio tom. Perguntando, ela disse. Sem contrato. Sem cláusula. Sem o que convém para as empresas ou para as famílias ou para qualquer estrutura externa. Ela manteve a mão estendida. Você quer isso de volta? Rafael não respondeu imediatamente. Ela continuou. E se quiser, eu preciso saber por que você cancelou o contrato e não me disse. A resposta real. Não há que você deu ao conselho hoje, que era verdadeira, mas era a versão administrada da verdade. Ele ficou olhando para o anel na palma dela por um momento. Eu cancelei, ele disse, devagar, como se cada palavra tivesse peso e ele estivesse avaliando colocá-la no chão com cuidado, porque há cerca de 6 meses eu percebi que estava com medo de que se eu removesse a estrutura do contrato, você fosse embora.
E que essa percepção me disse que eu tinha alguma coisa a perder que não era contratual. O escritório estava muito quieto. E você ficou com medo de que se me dissesse, ela disse, igualmente devagar, eu fosse embora de qualquer forma porque ia perceber que você estava tratando o casamento como uma questão de retenção. Sim. Então você cancelou o contrato em silêncio, esperou o momento certo para explicar, e o momento certo nunca chegou, e no meio disso Valentina fez o que fez. Sim. Isadora olhou para ele por um longo momento. Rafael, eu carreguei esse anel por 2 dias sem entregá-lo ao advogado. Isso também é uma forma de dizer alguma coisa. Ele olhou para ela. Para o anel. Para ela. Por que você trouxe o anel hoje? Era a mesma pergunta que ele tinha feito 3 dias atrás no escritório do advogado, e ela tinha dito que não sabia. Agora sabia. Porque eu queria ser eu a decidir o que fazer com ele, ela disse. Não o jurídico, não o processo, não a sequência lógica dos eventos. Eu. E o que você decidiu? Ela manteve a mão estendida. Ainda não decidi. Por isso estou perguntando. Havia alguma coisa no ar da sala que era diferente de tudo que havia existido entre eles nos últimos 3 anos, porque nos últimos 3 anos nunca tinham estado nesse ponto exato, nessa exposição mútua e simultânea onde os dois sabiam o que o outro estava perdendo e o que o outro estava oferecendo e não havia estrutura nenhuma por baixo exceto a escolha. Rafael tirou as mãos dos bolsos. Não pegou o anel da mão dela. Em vez disso, colocou a mão por baixo da dela, a palma dele suportando a palma dela, e fechou levemente os dedos ao redor dos dela, de forma que o anel estava entre as mãos dos dois, sem que pertencesse ainda a nenhum dos dois de forma definitiva. Eu não sei fazer isso bem, ele disse. O que eu disse hoje ao conselho foi a versão mais pública e mais organizada de alguma coisa que ainda não sei articular completamente. Mas eu sei que quando você saiu da sala de reuniões há 4 dias e eu fiquei olhando para a cadeira vazia, a coisa que eu senti não era sobre o contrato. Não era sobre a empresa. Era sobre a cadeira estar vazia. Isadora sentiu a pressão da mão dele ao redor da dela e não retirou a mão. Eu agi antes de verificar, ela disse. Eu sabia, quando planejei aquele momento, que estava agindo num nível de certeza que talvez não fosse completo. Mas a raiva era mais fácil do que admitir que estava com medo de perguntar diretamente e receber uma resposta que não queria ouvir. Com medo de perguntar o quê? Se o que sentia estava sendo sentido dos dois lados. Rafael ficou olhando para ela por um momento. Estava, ele disse. A simplicidade da frase ficou no ar, eu sei que estava, ela disse. Agora sei. Mas somos muito bons em não dizer as coisas no momento em que deveriam ser ditas. Somos. Isso precisa mudar. Concordo. Isso não é uma negociação, Rafael. Não tem termos e condições. Eu sei. E eu preciso que você saiba que se eu colocar esse anel de volta no dedo, não é por gratidão pelo que você fez hoje no conselho. Foi a coisa certa de fazer, mas não é um pagamento que me convence de nada. Não quero que seja. O que você quer? Ele apertou levemente a mão dela. Quero a conversa que não aconteceu nos últimos 3 anos, ele disse. Não o contrato. Não a parceria. A conversa. Isadora olhou para ele por um momento longo. Para a mão dele ao redor da dela. Para o anel entre as palmas. Isso vai ser difícil para os dois, ela disse. Sim. Você vai querer gerenciar quando deveria só falar. Sim. Eu vou agir quando deveria primeiro perguntar. Provavelmente. Então precisamos de um acordo diferente, ela disse. Não contratual. Mas um acordo. Qual? Ela virou a mão de forma que o anel ficou exposto, brilhando levemente na luz do final de tarde que entrava pela parede de vidro. Que quando um de nós estiver prestes a fazer uma coisa idiota, o outro diz em voz alta. A expressão dele mudou. Não chegou a ser um sorriso completo,
mas era algo mais real do que qualquer coisa que ela tinha visto nele nos últimos dias, algo que existia na região do rosto onde o controle havia baixado e ainda não havia voltado. Posso trabalhar com esse acordo, ele disse. Eu também. Ela pegou o anel da palma deles e o colocou de volta no próprio dedo. Não houve gesto dramático. Não houve declaração. Houve o som leve do ouro deslizando sobre a pele, e a sensação do anel voltando ao lugar onde havia ficado por 3 anos, e os dois olhando para ele por um segundo antes de olharem um para o outro. Vamos jantar, ela disse. Sim. Sem laptop. Concordo. E você vai me contar o que estava pensando quando ficou em silêncio na sala de reuniões há 4 dias. Ele ficou quieto por um segundo. Estava pensando que você tinha planejado aquele momento muito bem, ele disse. E que a única coisa que me impediu de dizer alguma coisa foi entender que você tinha razão sobre o que estava protestando, mesmo sem saber ainda todos os fatos. Estava protestando contra a estrutura toda. Não só contra o aditivo. E você não disse nada por quê? Porque você merecia que o protesto fosse ouvido sem que eu o interrompesse para me defender. Isadora ficou olhando para ele por um momento. Essa, ela disse, é a resposta mais honesta que você me deu em 4 anos. Estou trabalhando nisso. Eu sei. Ela pegou a bolsa. Eu também. Eles saíram do escritório juntos, pelo corredor silencioso do 40º andar, e a assistente de Rafael fingiu com eficiência que não havia nada de notável nessa saída conjunta, que era exatamente o tipo de descrição pela qual ela seria muito bem avaliada na próxima revisão de desempenho. O elevador desceu. São Paulo estava acendendo, as luzes da noite lá fora, aquele momento específico do fim de tarde quando a cidade troca de uma qualidade de luz para outra, o laranja do sol descendo e o laranja das ruas subindo para encontrá-lo. Nas semanas seguintes, o Conselho do Grupo Monteiro realizaria 2 sessões para deliberar sobre a situação de Valentina, que resultariam em seu afastamento da diretoria de operações com um acordo de confidencialidade que todas as partes consideraram adequado, considerando que processos públicos raramente beneficiam ninguém além dos jornalistas especializados em drama corporativo. Valentina voltaria para Gramado, onde havia uma casa da família que ela sempre dissera não querer, e onde descobriria, com o tempo, que construir alguma coisa por conta própria era mais satisfatório do que ter imaginado. Armando Cavalcante, numa ligação com Rodrigo Alves que duraria 43 minutos, chegaria à conclusão de que os 2 grupos empresariais podiam, de fato, encontrar uma estrutura de cooperação que não dependesse de nenhuma cláusula de estabilidade pessoal, que era o que ambos sempre deveriam ter feito desde o princípio. Henrique Costa receberia uma referência profissional que o ajudaria a conseguir o emprego que havia estado procurando há meses. E numa mesa de restaurante nos Jardins, sem laptops e com a cidade acesa lá fora, Rafael Monteiro e Isadora Cavalcante tiveram a primeira conversa que não era gerenciamento nem parceria nem estrutura, mas que era simplesmente os dois, falando, com a maioria das coisas importantes ainda por descobrir e tempo, pela primeira vez em 4 anos, que era propriamente deles para descobri-las.